Olá, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula, dentro da nossa unidade 1, que nós vamos trabalhar instrumentos e ferramentas de política ambiental. A política ambiental, ela vai depender de dois fatores, dos aspectos culturais e dos recursos financeiros, técnicos e humanos. Dentro dos aspectos culturais, para os diferentes níveis de poluição que sejam aceitáveis socialmente, nós vemos as diferenças culturais, vemos também os diferentes credos, e isso tudo está ligado com os aspectos culturais relacionados à política ambiental também. Bem, a política ambiental ela pode ser classificada de três formas, como política de segurança mínima, como política de crescimento ecologicamente sustentável e política com ênfase na qualidade total. Ora, o que seria então essa política de segurança mínima? Ela vai ter como objetivo manter a segurança sobre os riscos de acidentes ecológicos, evitando então que isso cause consequências tanto para a saúde quanto para o ambiente. A desvantagem de se utilizar a política de segurança mínima é que ela vai transferindo a longo prazo esses impasses ecológicos e econômicos. A política de crescimento ecologicamente sustentável, então, ela vai gestionar racionalmente os recursos a longo prazo, ela vai prevenir a poluição e a internalização das externalidades. Vai fazer a gestão probabilística dos riscos globais, o desenvolvimento científico-tecnológico e o acesso democrático à informação. Já na política com ênfase na qualidade total, o ambiente ele é visto como um elemento dinâmico da concorrência da imagem internacional, da redução das desigualdades sociais e da promoção da segurança. O ambiente ele é valorizado na política global e nos níveis econômico, social e ecológico. Bem, dentro dessas políticas, nós vamos ter instrumentos. E o primeiro instrumento que a gente vai verificar aqui é o instrumento de comando e controle. Tá? Esse instrumento utilizado dentro da política ambiental, ele vai servir como um conjunto de regulamentos e normas que vai ser imposto pelo governo. Esses conjuntos de normas, eles vão ter que influenciar diretamente a atitude do poluidor, limitando e delimitando, por exemplo, geração de resíduos. Aqui eu coloquei como exemplo geração de efluentes, mas poderia ser qualquer outro tipo de resíduo, por exemplo. Mas eu chamo a atenção de vocês justamente agora nesse slide, porque esse é o caso do Brasil. Aqui a gente tem o Brasil utilizando como instrumento de política ambiental comando e controle, porque dentro das normas que existem hoje, é o que o Brasil utiliza. Por exemplo, o CONAMA, ela é uma norma para padrão de lançamento de efluentes. Então, ali a gente vai ter todos os valores que são permitíveis, aceitáveis, dentro da legislação, para esse efluente estar em conformidade. Tá? Então, é um instrumento utilizado pelo Brasil. A autorregulação, por sua vez, é um planejamento ambiental reivindicado pelos neoliberais e pelos empresários. Então, esse aspecto de autorregulação, na verdade, já não é tão utilizado no nosso caso brasileiro, tá? E ela tem mais uma gestão focada na avaliação do ciclo de vida de produto, na análise do ciclo de vida de produto. Aqui nós vamos utilizar a gestão focada na prevenção da poluição por fazer uma análise prévia, tá? Aqui nós temos ainda a autorregulação dos elementos que incitam o desempenho ambiental, que seria a opinião pública, o consumo verde, o acesso privilegiado a financiamentos e a pressão das companhias de seguro. Bem, como macropolíticas com interface ambiental, nós vamos ter o desenvolvimento tecnológico, o planejamento energético, o planejamento regional e a educação ambiental. Isso seriam macropolíticas com as interfaces ambientais. Cada uma delas possui aí as suas características. Bem, ainda vamos ter os instrumentos econômicos, que são conjuntos de mecanismos
que afetam os custos, benefícios dos agentes econômicos. Vai ter como base a noção de internalização das externalidades. Aqui nos instrumentos econômicos, eles vão se utilizar das transferências fiscais e da criação de mercados. Bem, as transferências fiscais, o que seria então? Seriam as finanças públicas e as políticas públicas. As finanças públicas, elas vão objetivar financiar o orçamento público. Já as políticas, elas vão privilegiar a mudança de comportamento dos agentes. As transferências fiscais, basicamente, são as taxas e impostos. Elas visam internalizar as externalidades, tendo por finalidade corrigir a distorção do ponto de vista do bem-estar coletivo, através do princípio do poluidor-pagador. Aqui, então, quem polui vai pagar pela poluição que está causando, tá? Bem, ainda como transferência fiscal, a gente vai ter as ajudas financeiras, que vão ser auxílios aos poluidores para modificarem a sua postura. Então, esses auxílios são incentivos que vão ser cedidos através de projetos para os poluidores, para que ele consiga, na verdade, modificar alguma coisa do seu processo ou melhorar o seu processo para gerar menor poluição possível, tá? Bem, as transferências fiscais, então, são incentivos para não penalizar o poluidor, através de ajudas fiscais como subsídios, ajuda fiscal e o sistema de consignação. Então, são utilizados esses três tópicos dentro das ajudas fiscais, tá? Bem, na criação de mercados, então, onde os agentes podem negociar os seus produtos, eles passam a ter valor. Um produto que você não estaria sendo descartado, ele vai para o mercado e ele vai gerar um valor, tá? A gente pode ter vários exemplos nesse caso, que seriam o mercado de reciclados, o mercado de seguros e as licenças negociáveis de poluição. Como funciona cada um deles, né? O mercado de recicláveis, você vai estar gerando um material que você vai reaproveitar e vai agregar um valor a ele. Então, esse seria o mercado de recicláveis. O mercado de seguros, o poluidor vai ter uma responsabilidade legal pelos danos causados ao meio ambiente. Então, ele vai ter um custo com a limpeza desses rejeitos, tá? E um incentivo para que essas empresas elas tomem uma maior precaução na geração de resíduos, tá? As licenças negociáveis de poluição é através, então, de um mercado artificial, onde os agentes teriam a possibilidade de adquirir os direitos da poluição efetivos ou, potencialmente, poder vendê-los também, tá? E o setor público é que vai determinar a quantidade de poluição que vai ser aceitável, digamos assim. Tá? Bem, aqui, como já finalização da nossa primeira aula, nós vamos falar para vocês, fazendo um fechamento, dizendo que esses instrumentos que hoje o Brasil utiliza como sendo comando e controle, eles vão ser eficientes em 3 situações. Quando o número de poluidores é pequeno e fácil de identificar, quando a tecnologia é limpa e uniforme, onerando assim de forma equivalente todos os poluidores, e também quando tem o desrespeito aos padrões de emissão para corresponder a esses custos elevados. As empresas hoje que possuem uma responsabilidade social, elas têm maior aceitação no mercado internacional. Os órgãos reguladores de política ainda, eles carecem de recursos humanos, técnicos e financeiros, tá? Para poder fazer toda essa parte de gestão e criação das normas, a gente tem todos esses impasses também. E o interessante seria nós conseguirmos integrar os setores privado, público e regulador. Então, se a gente conseguisse uma integração maior desses setores, a política ambiental funcionaria de uma forma mais efetiva. Eu gostaria de agradecer a todos pela nossa primeira aula
e nos encontramos na nossa aula 2, que vamos trabalhar sobre a avaliação de impactos ambientais. Muito obrigada!